Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui para divulgar meu novo curso de poesia. Um curso que eu estou trabalhando nele há muitos e muitos anos. Chama-se Poetas Criativos. Ele não é uma oficina literária. Eu não vou ensinar vocês o beabá. Vocês fazem já poesia muito bem. Então, esse curso é um curso avançado de escrita criativa, em que, lógico, a estrela de primeira grandeza será a poesia. Mas o que eu quero fazer nele? A minha proposta é aprimorar o que vocês já fazem bem. É vocês terem maior conhecimento de como vocês fazem essa poesia. Ou seja, dos pontos fortes, dos pontos fracos, dos atributos mais marcantes ao longo do tempo da sua trajetória poética. Enfim, eu quero que vocês conheçam melhor cada fazer poético de vocês. E também quero mostrar que a poesia pode ajudar a outras categorias literárias. Por exemplo, a teledramaturgia. Então a gente vai ver os elementos básicos da aproximação da poesia com o roteiro de televisão. E também quero mostrar que ele pode ajudar a determinados tipos de prosa, storytelling, contos, mini-contos, crônicas, melange, a própria prosa poética, enfim. Nós vamos ver tudo isso nesse curso. Ah, mas eu não quero ser roteirista de televisão, por exemplo. Pois é, mas quanto mais a gente sabe sobre uma determinada área, mais a gente torna-se criativo e aparece, né? No meio de tanta gente, uma multidão de escritores atualmente, o que eu acho ótimo, mas como a gente aparecer em meio a essa multidão de escritores. Isso tudo a gente vai ver no curso. Mas antes de continuar a falar sobre os nossos poetas criativos, eu quero mostrar como eu fiquei até essa vontade imensa de transmitir o que eu já faço há tantos anos para vocês. Na minha infância eu tive uma família incrível, uma mãe que foi diretora de escola pública e um pai que foi advogado trabalhista. Eles me incentivaram muito. E minha mãe disse que a minha primeira trovinha foi aos 3 anos, uma trovinha de pé quebrado, naturalmente, né? Mas, enfim, foi a minha primeira produção poética. E eu também sempre fui multimídia. Eu trabalhei em rádio, televisão, animava programa infantil, estudei diversas atividades simultâneas, né? Arte de dizer, música, eu me formei em piano, acordeon, também balé clássico, inclusive sapateado americano. Enfim, eu sempre fiz muitas atividades diferentes ao mesmo tempo. Então é por isso que eu brinco, eu sou multimídia desde cedo. Na juventude eu segui a carreira do meu pai. Eu fui advogada, fiz o curso, né, na antiga Faculdade Nacional de Direito, atualmente o FRJ, num período bem difícil. Eu entrei em 64, saí em 68. Por aí vocês calculam, né? Que eu me sentia inútil na medida em que as leis eram de exceção. Mas eu nunca parei de escrever.
Com 3 anos eu fiz a Trovinha. Com 9 anos eu ganhei meu primeiro concurso literário, que era sobre o tema de índio, indígena. E a partir daí eu não parei mais, né? Paralelamente à advocacia, eu tinha literatura, né? Em 65, eu escrevi meu primeiro livro de poesia. Portanto, esse ano está fazendo 60 anos, esse curso também é para comemorar os meus 60 anos de produção poética. Em 73, eu fui publicada pelo Afonso Romano de Santana e a partir daí eu comecei a ser vista por um público maior, porque público de concursos e público de livros, uma pessoa inédita até então, era um público muito restrito, né? Em 73 eu consegui que Afonso Romano me publicasse no Jornal do Brasil, né? Na grande imprensa, numa página inteira que ele tinha no Jornal do Brasil na época de poesia. Em 75 eu consegui também ser escolhida na antologia de novos poetas do Valmir Ayala e do César de Araújo. Em 76, com a Heloísa Buarque de Holanda, no 26 Poetas Hoje. E a partir daí minha poesia ganhou o mundo, né? Mas é aquele negócio, quanto mais a gente entra pela poesia, eu, por exemplo, sou assim, mais eu fico fascinada por ela. Então, eu não consegui ficar na advocacia. Trabalhei 10 anos como advogada trabalhista no Sindicato das Indústrias da Construção Civil, desempregados da Indústria da Construção Civil, e também tinha um escritório com meu pai. Mas, sinceramente, não era minha praia, embora eu fosse uma boa advogada, principalmente de recursos, né? Tem a parte mais literária da advocacia. Eu saí em 77. E como já tinha essa sucessão de livros, né, resolvi me aventurar a escrever e ler o tempo integral. Né? Mas é lógico, chegando nesse ponto, eu comecei a ver que eu não conseguiria nunca viver profissionalmente apenas da poesia. Então, por sorte minha, eu comecei a entrar por diversos caminhos, mais uma vez, né? Há diversos caminhos, dessa vez na literatura, e eu pegava tudo que eu podia. Eu fazia muito jornalismo alternativo, até de médio porte, né? Pasquim, Lampião da Esquina, que eu era repórter. Enfim, uma série de atividades em geral. Uma pessoa que só escreve de um gênero, de uma forma, não tem essa oportunidade, né? E eu fiz de tudo. Eu fiz realmente contos, crônicas, pesquisas, enfim, tudo que eu podia conseguir para me sustentar, eu faria, eu fiz. Eu comecei a ter uma editora, enfim, uma editora assim pequenininha, mas, enfim, eu comecei realmente a entrar pelo mercado literário para conseguir realizar meu sonho, que era me manter financeiramente através da literatura. E acabei que a história em quadrinho, o roteiro de história em quadrinho me levou à televisão, a fazer roteiros de televisão, a criar
histórias para televisão. Eu comecei com Caso Verdade na Globo, depois fui para Manchete, onde eu trabalhei muitos anos. Depois acabei também ainda na Globo. Enfim, comecei o tour da televisão, da teledramaturgia. E foi a partir daí que prefeituras, secretarias e até mesmo universidades começaram a me chamar para fazer workshops e também cursos de extensão cultural para cursos de poesia e de roteiro de televisão. Só que acontece que todos esses contratos eram de advogada, porque não é a profissão legalizada, literatura, né, no nosso país. Então, eu ficava muito irritada que, ainda ser tida como advogada, eu tento sair do métier. E aí resolvi voltar para a universidade. Em tempos em que as pessoas pensam em se aposentar, eu estava voltando a estudar. Nos anos 2000, eu voltei para o UFRJ, e minha querida UFRJ, e fiz letras, mestrado, doutorado, pós-doutorado, em letras, teoria literária e literatura comparada. E na pandemia, como eu não queria ficar parada, muito parada, eu resolvi fazer um curso à distância, uma pós-graduação de escrita criativa. E aí eu fiquei muito contente, porque, afinal de contas, multiplataformas, várias atividades simultâneas era comigo mesmo, né? Então fiquei muito, muito agradecida à escrita criativa, que me mostrou um novo rumo numa época em que as pessoas estavam tão inativas, forçadamente inativas. E por que eu estou falando tudo isso só de mim? É que esse curso, é essa minha vida de 60 anos de poesia, que eu sou disposta a transmitir a vocês. É difícil a gente ver a poesia de forma diferente que a gente vê. E esse é um curso que pretende fazer isso, pretende mostrar como escrever é apenas a ponta do iceberg. E eu vou finalizar hoje. Amanhã nós vamos falar mais sobre o curso propriamente dito. Mas eu quero finalizar hoje essa chamada com uma observação muito interessante. Vocês sabem que eu já fiz diversos júris, já participei de diversos júris, inclusive da Biblioteca Nacional. E há pouco tempo, né, ainda recentemente, os vencedores do concurso do SESC 2025 saiu essa semana, semana passada, eu acho. E eu estive na categoria, no júri da categoria de poesia, no júri final da categoria de poesia. E, para minha alegria, eu vi que os 3 premiados, inclusive de poesia, escrevem outros tipos de literatura, não uma visão única, não uma proposta única. Eles se dedicam a várias outras propostas, além daquela que eles escolheram como preferida. Eu fiquei muito contente, porque uma das coisas que eu sempre disse para os meus alunos não escrevam apenas uma modalidade. Mesmo vocês amando poesia, tentem entrar por outro caminho, por outros vieses,
porque isso só vai alargar a visão que vocês têm de poesia. É isso. Poetas criativos é um pouco de tudo isso, com metodologia, com muito humor. Não precisa, um estudo aprofundado não precisa ser sisudo, chato, cansativo. Então é tudo isso, são esses 60 anos de poesia que eu quero. São 15 aulas, são 60 anos de poesia que eu quero contribuir com a sua poesia. Muito obrigada e até amanhã.